Mais uma vez, seja bem-vindo, querido amigo e querida amiga. No último estudo, nós vimos sobre a situação miserável do ser humano e o conceito do pecado. E nós percebemos que nós estamos na miséria. Então, no estudo de hoje, estamos à procura da salvação. Como é que nós podemos sair disso? Bom, eu fui fazendo um pouco de pesquisa sobre como é que diferentes pensamentos do mundo entendem sobre o conceito de salvação. E, bom, uma boa parte das religiões do Oriente Médio, né, e Ásia, eles entendem que a salvação é um estado pela qual nós alcançamos a perfeição moral. É um estado em que o homem se auto-entende e torna-se uma coisa melhor. É o conceito da salvação. Fui também na academia para perceber o que os estudiosos, eruditos, eles entendem sobre o conceito da salvação. Eles falam, filosoficamente falando, que o conceito da salvação é quando o homem está moralmente estável, consegue ser um cidadão ou uma criação que se comporta bem no meio do universo. É assim como eles entendem este conceito. Bom, agrupando todos esses conceitos, nós percebemos que ainda não estão a responder à grande questão. Como é que nós podemos nos salvar? Porque salvação não implica só melhorar o meu estado pela qual eu me encontro hoje, mas significa ter esperança de uma vida, por exemplo, após a morte, uma vida eterna, né? Ter esperança de que um dia eu estarei a viver sem dor, sem sofrimento, sem tristeza. Isso é que significa a salvação. Então, não é uma solução temporária que é oferecido apenas a este pouco tempo que estamos a viver, mas nós estamos à procura da solução eterna. Isto é que significa a salvação. Bom, vou no livro da verdade, a palavra da Bíblia. O que é que diz sobre o conceito da salvação? Já que o homem caiu no jardim do Éden e pecou, Deus não o abandonou. Ali mesmo foi pronunciado a salvação. Ali mesmo Deus te falou sobre o conceito da salvação. Quando em Gênesis 3, versículo 15, ali está relatado, apareceu e disse a serpente: colocarei inimizade entre tu e a tua descendência, com a descendência da mulher. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, esta profecia mostrou alguma forma de que em algum momento na história o poder deste inimigo que se apresentou na forma de serpente, neste caso Satanás, seria limitado. Porque há de vir alguém que é chamado descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça. Esmagar a cabeça de serpente significa matar, pôr, enfim, destruir. Então, a destruição da serpente já mostra que é uma forma de querer limitar o seu acesso, né? Limitar o acesso que tem para poder destruir ao ser humano. Ou seja, proporcionar a salvação ao homem. Bom, como é que essa profecia se cumpriu? Essa profecia se cumpriu mais ou menos há 2000 anos atrás, quando nasceu alguém da mulher. Nasceu alguém da mulher em Belém, da Judeia. Este ser é chamado Jesus Cristo, pela qual os profetas já haviam falado que a Virgem conceberá e dará-nos um filho, e ele será chamado Emanuel. Este nome Emanuel em grego significa, aliás, em hebraico, significa aquele que é semelhante a Deus. Então, Deus deveria se encarnar e vir salvar ao ser humano. E isso aconteceu exatamente em João 3, 16 até 18. Porque Deus chamou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aquele que crer no Filho terá a vida eterna, mas aquele que não crer já está condenado. Então, estas palavras mostram que Deus, ao ver a situação lamentável do ser humano, Ele próprio decidiu proporcionar o plano da redenção, o plano da salvação. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
o único que vem pela parte de Deus. Unigênito quer dizer o próprio Deus encarnado. A palavra unigênito, monogenes, em grego quer dizer aquele que é da mesma semente, aquele da mesma origem, que vem do mesmo lugar, né? Que vem do seio do Pai, aquele que é a encarnação do próprio Deus perfeito. Ele nasceu como ser humano para vir salvar ao homem. Deus chamou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que é o desejado de todas as nações. Vamos falar juridicamente falando. Como é que isso funciona? Bom, para aqueles que trabalham com as leis, os meus irmãos advogados, juristas, eles percebem melhor. A culpa é de uma pessoa A. E essa A fez uma coisa errada. Então a lei o condena. A não tem como ser justificado simplesmente porque de boa vontade o juiz disse: vou lhe libertar. Não funciona assim. Deve cumprir a pena da lei. Deve cumprir aquilo que a lei diz. Então, como é que sobressair da lei? O homem já transgrediu a lei. A lei está a precisar de destruir o homem eternamente. Bom, não sei no teu país se esta lei funciona, mas existe uma lei chamada lei da substituição. Então, se a pessoa A cometeu um grave erro, depois aparece a pessoa B, disse que eu vou entrar no lugar dele para levar a culpa dele e eu ser destruído ou punido no lado dele, se é que a lei permite, então o cidadão A será libertado. Não porque fosse perfeito, mas porque a pena dele se cumpre numa outra pessoa. Mas se a lei foi satisfeita, é assim como funcionou o plano da salvação. O homem caiu no pecado. E todos nós nascemos da mesma linhagem de Adão, do primeiro Adão. Então todos nós somos pecadores. Porque por um só homem entrou o pecado. E todos fomos feitos pecadores. Bom, vem um segundo Adão, que é Cristo. E ele vem morrer no lugar de todos nós. Então, quando nós aceitamos esse plano da salvação, aceitar que o cidadão bem tomasse o nosso lugar, automaticamente Cristo cumpriu a pena da lei e nós, através de Cristo, encontramos uma salvação gratuita. Não porque nós fôssemos perfeitos, é porque a nossa dívida já foi pago em Cristo e este crucificado. É assim como o plano de salvação se efetuou. A lei foi satisfeita na sua punição total na pessoa de Jesus Cristo em Getsemane, para que o homem pecador, que não merece a vida eterna, que deve ser destruído eternamente e a morte eterna, encontre a salvação em Cristo Jesus. Por esta razão, a palavra de Deus em Efésios 2, versículo 8, disse que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nenhuma pessoa se glorie. Deus nos deu a salvação gratuitamente, pela graça através de Cristo. Este não é o nosso dom, é o dom de Deus. Não vem das nossas obras, não porque nós tenhamos feito uma coisa boa, mas é o dom unicamente e exclusivamente de Deus para que nós possamos encontrar salvação em o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, não é porque cidadão A fez alguma coisa boa para poder merecer a libertação. Não. É porque cidadão B foi cumprir a pena que do direito pertencia ao cidadão A. Então ele tornou-se substituto do outro. É desta forma que a salvação do ser humano foi assegurada em Cristo Jesus na cruz. Bom, eu quero que aí onde você está, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, vamos ver versículo 1. Vamos ver capítulo 1, a partir do versículo 18 até 19. Tem palavras muito interessantes. Diz assim, quem está a falar aqui é o próprio Deus. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Venham lá, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Outras versões vêm, sejam vermelhos, né? Sim, tornarão brancos como a neve. É um sinônimo de que eu vou limpar. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã. O que quer dizer isso? Deus está a dizer que venha. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos, Deus vai fazer que sejam brancos, ou seja, serão apagados. Não sei se eu estou a falar com uma pessoa que se prostitui. Talvez você ontem à noite saiu do serviço de vender o seu corpo. Deus não te abandonou, não. Ele pagou seu pecado na pessoa de Cristo. Então está a dizer, venha, vamos conversar. Talvez você ontem roubou muito dinheiro. Ou você está a fazer um esquema terrível. Você que sabe. Mas ainda tem uma esperança para ti. Talvez você dormiu ontem nas bebedices. Você bebeu demais.
com todo tipo de mulher lá e amigos, você insultou, fez muita confusão, até o teu corpo está cheio de cicatriz. E está-se a perguntar, será que Deus quer uma pessoa como a mim? O Senhor disse, venha, vamos conversar. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu farei branco como a neve. Talvez você é uma pessoa que fez tudo o que é errado na vida. Você pensa que não, Deus não quer uma pessoa como a mim. Já não há salvação para mim. Já não há perdão para mim. O Senhor Deus está a dizer, venha, vamos conversar. E eu vou lhe dar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu único Salvador terá a vida eterna. Não porque esta pessoa é perfeita, mas porque os méritos de Cristo podem lhe assegurar a salvação. O Senhor nosso Deus ama todos nós do jeito como nós estamos. Você é branco, é negro, é alto, é baixo, é magro, é gordo, é criança, é velho. De qualquer maneira, você é africano, é moçambicano, é angolano, você é dos Estados Unidos, você vem da Índia, você vem da Arábia, você é de qualquer sítio. Não se importa onde você vem. Importante é que tu és o ser humano. A sua dívida foi pago na cruz. E Cristo quer te assegurar esta grande salvação. Apenas deve olhar para Cristo e você vai encontrar a salvação. Lembra que a salvação que Cristo oferece não é igual àquilo que se fala na academia, que é perfeição moral. Embora que seja um pacote na salvação que Cristo oferece. Porém, Cristo te assegura a você também a vida eterna e uma vida perfeita, sem doença, sem problemas, lá, quando as coisas deste mundo virarem. Vamos falar isso sobre este assunto nas próximas aulas. Então, o que é que tu escolhes? Romanos 6, 28. Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ou escolhas continuar nos seus pecados sem Cristo para receber a morte eterna, ou você escolha estar no lado de Cristo para você receber a vida eterna. Lembrar que nas Escrituras Sagradas tem duas mortes. Tem a primeira morte, que é a morte da consequência do pecado, e tem a segunda morte, que é a morte da punição do pecado. A morte da consequência do pecado é essa morte que nós morremos por causa de doença, acidentes, qualquer problema. Esta é uma morte temporária. Nós vamos descansar no pó. Porém, vem uma morte mais terrível, que é a aniquilação completa, quando os ímpios serão queimados e eternamente destruídos e nunca mais existirão. Então, é esta morte que Deus quer e poupar você. Pode morrer por consequência, como morreram todos os santos, descansar no pó até no dia da ressurreição. Mas, porém, quando Cristo te ressuscitar, ou você te ressuscitará para te destruir eternamente, ou vai te ressuscitar para você viver eternamente num estado perfeito. Então, é esta a esperança desta segunda vida que o Senhor Jesus Cristo quer passar a ti. Então, por favor, olhe para Cristo e confia nele, porque ele morreu por ti, morreu por mim, para que nós todos possamos ter a vida eterna. Esta é a grande salvação que o Senhor Deus nos oferece. Bom, existem tantas religiões no mundo, existem muitas doutrinas, existem muitos ensinamentos hoje no mundo. E onde é que nós podemos encontrar a salvação? Alguns dizem, podemos olhar para a Imaculada Conceição de Maria. Esse é um ensinamento, que através de Maria podemos encontrar um grau salvífico. Alguns dizem que são os santos. Santo Agostinho, rogai por mim. Santo Constantino, rogai por mim. Santo não sei quem, rogai por mim. Esse é o ensinamento. Alguns dizem que nós devemos olhar para Gautama. Alguns dizem que não. Vamos olhar para Muhammad, Rasulallah, para que nós possamos já ter a entrada do Jannah, ou seja, a vida eterna. Alguns ensinam que é o profeta fulano que veio e essa é a última voz de Deus. Devemos olhar para este profeta porque a salvação está nele. Alguns dizem que não. Nós devemos praticar alguns certos rituais. Devemos invocar os nossos antepassados. Devemos praticar mais nossa tradição. São essas coisas que nos podem fazer bem. Bom, eu quero lhe decepcionar. Diante dessas todas teorias, diante dessas todas filosofias, existe um e único nome apenas que te pode salvar. Este nome é de Jesus Cristo.
e este crucificado. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. Apenas o único nome que pode te salvar. Roga por Cristo, olha por Cristo, porque Cristo é o único meio da salvação para o ser humano. Não há nenhuma outra forma, não há qualquer tipo de penitência que nós podemos fazer para ter a vida eterna. Não há nenhuma outra maneira, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro ser humano perfeito como ele é, não há nenhum outro profeta ou qualquer coisa. Apenas Cristo Jesus é o único que pode salvar ao ser humano. Por essa razão, em nenhum outro há salvação. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Isaías 43, versículo 11. Cristo disse que fora dele não há Salvador. Então, com todas essas religiões, ele decepcionar. Apenas a religião de Cristo é que oferece a salvação eterna. Apenas a pessoa de Jesus Cristo é que oferece a salvação eterna. Não só, apenas o nome de Cristo é que dá a vida eterna. Querido amigo, querida amiga, olhe apenas para Cristo e você terá a vida eterna. A vida eterna está unicamente em Cristo. Tem um texto muito interessante que eu quero terminar esse meu estudo que estou aqui a falar com o meu amigo que me acompanha. Em João 14, versículo 6, encontramos um texto muito famoso, porém muito profundo. Você acha que conhece esse texto, né? O texto mais famoso, que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse texto, rapidamente, Cristo está a afirmar categoricamente que Ele é o único meio da salvação. Ninguém vai ter os benefícios de Deus ou a salvação sem passar por Ele. Aquilo que eu estava a falar. Mas vamos um pouco entender a profundidade desse texto, talvez usando o contexto original do texto. O texto está escrito em grego koiné, que era grego comum, porque isso já é Novo Testamento, e quem escreveu foi o apóstolo João. Cristo, quando disse eu sou, usa a expressão ego eimi. Ego, infelizmente hoje a palavra ego já é usada no sentido negativo, mas ego em grego literalmente quer dizer eu. Ego eimi, eu. Essa expressão ego eimi se aplica apenas na primeira pessoa. Ego eimi, eu, aqui, aplica-se na primeira pessoa. Então aí Cristo queria dizer o seguinte: a salvação só está em mim, eu sou. E também o título de Deus, né? Vocês lembram no Antigo Testamento ali, Deus fala para Moisés como sarça ardente e diz eu sou, né? Então eles quando dizem ego eimi, eu sou, quer dizer só a mim apenas que a salvação pode se assegurar. O caminho, odos em grego, odos é uma forma de dizer que existe é como se fosse um sítio onde tem um caminho apenas, que não há nenhuma outra forma de saída. Você só deve passar aqui. É como se fosse uma única porta. Tanto que Cristo disse que eu sou a porta, onde você deve entrar. Então, Cristo é o único meio. Sim, pode haver talvez muitos caminhos ali, daquele lado, desse lado, daquele lado. Mas o único caminho que salva é este. Esse caminho que é Cristo Jesus. Bom, ele disse que a verdade, a expressão a verdade em grego, aletheia, quer dizer que Cristo é esta verdade. Ele é a personificação da verdade. Ele é a personificação da salvação. Se você quer ter a vida eterna, deves olhar apenas para Cristo, aquele que é o alfa e o ômega de todo conhecimento, alfa e ômega de toda sabedoria e alfa e ômega de toda salvação. Aquele que é, que era, que há de vir, todo-poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Mas ele também usa a expressão a vida. Eu sou a vida. Bom, existem duas vidas em grego. Bios e Zoé. Bios é vida biológica, que nós adquirimos ao nascer e termina na morte. Bios. É que vem biológica e tudo mais. É essa vida que nós estamos a desfrutar. Porém, Cristo não usa essa vida. Ele usa outra vida chamada Zoé. Zoé é uma vida eterna. Então, Cristo está dizendo, eu sou a vida. Em outras palavras, vocês desfrutam de bios por ser uma vida emprestada que eu vos ofereci. Porém, eu sou a vida eterna.
Eu ofereço a vida que não tem fim. Eu é que sou o originador da vida. Em outras palavras, a vida sou eu mesmo. Então todo aquele que vai olhar para mim, ainda que mora, viverá, porque eu lhe oferecerei a vida eterna. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, crê em Cristo Jesus como teu único Salvador e você terá a vida eterna, porque não há nenhuma outra maneira de você se salvar a não ser Cristo e este crucificado. Talvez seja um edifício que Deus quer construir no teu coração. O edifício mais importante, o monumento mais caro, mais raro do que ouro fino de Ofir, que é a salvação que apenas encontra-se no Senhor Jesus Cristo. Então, talvez seja a sua questão. O que eu posso fazer? Estude a palavra de Deus e continue crendo em Cristo. E depois, ao andar do tempo, vamos continuar a perceber ao longo dos estudos como é que nós podemos fazer. Eu lhe convido para o próximo estudo e até lá!